Fala pessoal, e aí como é que vai? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. E o que me motivou a gravar esse vídeo é o seguinte. Primeiro, para quem quer esse vídeo? Advogados. Segundo, o que me motivou a gravar esse vídeo? Eu vejo muito conteúdo, né, de marketing digital para advogados, mas assim, colocar realmente em prática. Falar assim para mim, Gustavo, o que eu preciso fazer? Realmente você quase não encontra nada a respeito disso, né? Algo que já conecte os pontos. Lógico, tem gente que vende isso em consultoria, né? Algumas consultorias que a gente mesmo dá também, a gente acaba entrando nesse mérito, a gente acaba entrando, te entregando já esse tipo de conteúdo. Mas nesse vídeo eu vou fazer uma entrega para vocês, eu vou mostrar para vocês uma das estratégias que eu acredito que a área jurídica pode aplicar sem nenhum problema. Você vai entender quais as ferramentas que estão envolvidas, né? E tudo também vai depender do tempo que você quer de retorno. Se você quer um retorno mais rápido, se você quer um retorno mais demorado. Mas eu vou mostrar para vocês qual é a estratégia que pode realmente funcionar para você conseguir atrair novos clientes. Lembrando que a área jurídica ela tem restrições em questão de propaganda, de fazer a divulgação. Nesse caso, a gente vai estar usando uma estratégia de marketing de conteúdo para fazer a atração do público-alvo que você quer, tá bom? Fica comigo aqui, não esquece, gente, para que esse vídeo possa aparecer para mais pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas, para você poder me ajudar nesse canal, coloca aqui o likezinho, né? Clica no joinha. Siga o nosso canal, tá? Se você tiver qualquer dúvida, aqui embaixo do vídeo tem os comentários, tá? Põe o seu comentário, escreva para mim qual que é a maior dificuldade que você tem no marketing digital na área jurídica, tá? Eu vou pegar essas respostas aí e logo eu já faço um outro vídeo. Perfeito? Então, deixa seu like, curte o canal e vamos pro o que importa, né? Que é a estratégia. Prestem atenção, tá? Não leiam tudo de uma vez, né? Esperem eu ir falando item por item que vocês vão entender a lógica do processo. Primeiro, você tem que escolher um nicho bem específico. O que é escolher nicho? De novo, em marketing digital você vê muito disso, escolher nicho. Mas o que um advogado, como que um advogado vai enxergar isso? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo de nicho para vocês. Imagina que você quer trabalhar com empresários, beleza? É muito amplo. Empresários é muito amplo, não é nicho, tá? Você precisa se especializar em alguma coisa, você precisa escolher um tema muito pontual, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar com empresários? Vamos trabalhar com empresários. Vamos trabalhar com empresários da área de prestação de serviço, né? Empresas de prestação de serviço. Vamos. Você está entrando num nicho mais específico ainda, tá bom? E aí, você precisa ir afunilando o tipo de cliente que você quer. Por que você precisa fazer isso? Aqui que vem o detalhe, mas por que você tem que nichar? Porque na internet, gente, tem muito conteúdo. A distração das pessoas é muito grande. Se eu simplesmente começar um texto e falar assim, pessoal, você que é empresário, que não sei o quê, o empresário vai passar. Ele está no Instagram, ele está no Google, passa. Você não pode ser tão generalista. Na internet, quando você quer chamar a atenção, você tem que se especializar numa dor muito específica das pessoas, muito pontual, tá bom? Então, por exemplo, veja meu caso, a gente tem uma empresa de tecnologia, uma empresa de informática. Eu estou com uma equipe 100% home office. Você entende que existem algumas dores que um tipo de empresa, eu como empresário, eu tenho. Empresa de informática com funcionários 100% home office. É um exemplo. Você precisa encontrar uma dor muito específica que alguém esteja procurando. Tá bom? Escolher o nicho é isso. Primeiro, escolha o nicho. Segunda parte da estratégia, escrever um texto no blog. Você vai pegar a dúvida do seu cliente, aquela dúvida bem pontual, e você vai escrever um texto no seu blog. Mas por que no blog? Porque o Google, ele mapeia
textos, ele mapeia conteúdo, perfeito? Se você escrever um texto no seu blog, pode ser no seu site, não tem problema. O blog, na verdade, é um conceito do jeito que as informações são apresentadas. Então você vai escrever um texto como se fosse um artigo, aonde você vai falar daquele problema do empresário. Você vai conversar com ele, você vai resolver algum tipo de problema. Não precisa entregar todo o ouro, mas você precisa pelo menos começar a explicar para ele, conduzir o empresário. Você precisa falar um pouquinho daquela dor dele. Você precisa mostrar que você entende do assunto, como que o empresário pode resolver aquele problema. Você vai falar tudo isso nesse blog. Aqui você precisa aplicar algumas técnicas de SEO. Mas a técnica mais simples que eu vou te ensinar aqui de SEO é a seguinte. O título do seu blog, do seu texto no blog, ele tem que ser muito parecido com a pergunta que o empresário faz no Google. Olha a sacada. O jeito que o empresário pergunta no Google, para tirar a dúvida dele, tem que ser o título do seu texto. E aí vem a segunda dica. Use o maior número possível de palavras-chave dentro do seu texto. Escolha aquelas palavras que realmente são muito fortes, relacionadas àquele assunto, e use dessas palavras no texto. Tá? Com isso, o Google vai entender que aquele conteúdo tem mais relevância relacionado à busca que o cliente está fazendo. Tá bom? Esse tópico 2, gente, ele é fundamental que você faça isso no seu site. Né? Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, gente, você tem que ter um site, você tem que ter um blog, porque isso é como se fosse uma poupança que você vai... Poupança já não, porque está rendendo pouco agora, né? Mas é um investimento a longo prazo que você vai acumulando, acumulando, acumulando e que um dia você pode usar. Hoje eu tenho textos publicados no nosso blog há muitos anos que até hoje me trazem clientes. Tá? O Google indexou aquele conteúdo e está lá. Então é fundamental que você tenha um blog e que ele seja desenvolvido em WordPress. Tá bom? Por que em WordPress? Cara, hoje o WordPress é a plataforma assim, mais usada para sites e blogs, se mapeia muito bem, tem plugins fantásticos para mapeamento na internet. Tá bom? Caso você não tenha nem site, nem blog, nada, nem domínio, aqui na descrição do vídeo eu vou colocar um link para você, que isso aí você pode estar resolvendo de forma rápida, tá bom? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Beleza, você escolheu um nicho, você descobriu uma dor do seu futuro cliente. Você sabe que você quer atingir aquele cliente, você descobriu uma dor dele, né? Que é uma dúvida que ele vai procurar no Google. Você escreveu um texto, jogou esse texto no blog. Agora vai minha pergunta. Você quer um resultado rápido ou pode ser lento? Vamos lá. Sim, Gustavo, eu quero um resultado rápido. Tá? Se você quer um resultado rápido, você vai ter que fazer o quê? Você vai precisar... aqui nessa estratégia, eu vou estar usando uma campanha em redes sociais, tá bom? Você precisaria criar uma campanha no Instagram, no Facebook, tentando mapear o seu potencial cliente. Tá? Não é o nosso foco aqui, você pode procurar um auxílio especialista nisso, mas eu quero que você entenda todo o método para você poder montar isso aqui para você. Então, você vai montar uma campanha no Facebook ou no Instagram, aonde você vai tentar encontrar quem é o perfil do seu público ideal. Então, por exemplo, o cara tem que ser empresário, ele curte página disso, ele tem uma idade média disso, ele mora em tal região, é o cara que eu quero. Aí o que vai acontecer? Você vai divulgar esse texto, esse texto que você escreveu, você vai divulgar na sua campanha. E aí esse texto vai aparecer para essas pessoas. Perfeito? Você montou uma campanha, esse texto vai aparecer para essas pessoas. Acontece que nem todas vão se interessar por aquele texto, porque elas não estão talvez procurando aquilo, mas algumas vão se interessar. Perfeito? Então aí vai entrar no outro item. Dentro do seu site, você tem que oferecer algum bônus. Eu vou dar um exemplo de bônus. Imagina que você escreveu um texto falando sobre questões jurídicas nessa época da pandemia. Perfeito? A pessoa clica lá no anúncio
ela vai ler o seu texto e ela gostou. Ela achou interessante o que você escreveu. Aí você precisa dar algum bônus para essa pessoa. O que seria um bônus? Vou dar um exemplo. Imagina que você pode gravar um vídeo com mais detalhes, onde você vai aprofundar o assunto. Para a pessoa receber o vídeo, ela tem que colocar o e-mail. Entenderam? É como se fosse uma isca. Já é muito comum também você ver os e-books. É a mesma coisa, é uma isca. É que o e-book ficou meio chapado já, o pessoal está cansado de baixar e-book. Mas se você fala para ele assim, olha, eu tenho um conteúdo mais aprofundado, é um vídeo, e eu vou mandar no seu e-mail. Essa técnica é uma técnica de isca. Cara, ele colocou o e-mail dele, você mandou o vídeo para ele, você pode fazer depois futuramente um contato comercial. Entendeu? Então, olha só, vamos recapitular a estratégia. Você escreveu um texto sobre uma dor, publicou isso no Facebook. Nem todos vão se interessar, alguns vão se interessar. Esse que se interessou vai cair no seu site. Caiu no seu site, leu o seu texto, ele vai querer se aprofundar. Aí você oferece alguma coisa para ele, certo? Pode ser um vídeo, pode ser um e-book, não sei, tá? É uma alternativa. Alguns oferecem, por exemplo, uma aula ao vivo. Eu já fiz isso várias vezes. Eu agendei uma aula ao vivo, onde eu ia falar sobre aquele assunto. E a inscrição tinha que ser feita no WhatsApp. Percebe? Tem várias alternativas que você tem para fazer isso. Perfeito? Então aí entra o terceiro item, ó. Capturar o e-mail ou o celular do cliente. Pensa num jeito de você atrair essa pessoa e você capturar o e-mail dele ou o telefone dele através de uma inscrição. Tá? Aí depois que ele vai te conhecer e ele vai entender que você é uma autoridade no assunto, ele pode se interessar e aí vocês começam a fazer um contato comercial. Vamos voltar à minha pergunta do item 3. Você quer um resultado rápido? Você vai falar assim, não quero um resultado rápido. Eu quero um resultado que seja sólido, mas num prazo maior, não estou com tanta pressa. Perfeito. Você pode desenvolver o que eu falei sobre escolher um nicho e escrever um texto, mas esperar que o Google mapeie esse texto e que ele tenha um ranqueamento orgânico. O que é um ranqueamento orgânico? É quando o Google mapeia seu texto, ele acha que aquele texto é interessante, que os resultados são procurados pelos usuários e aí ele vai ranqueando esse seu texto. Ah, Gustavo, mas ele vai ficar na primeira página do Google? Depende de vários fatores. Se você aplicou técnicas de SEO, o que é o SEO, gente? São técnicas para ranqueamento da página, baseado em palavras-chave, tá? Então, se o seu concorrente não está fazendo esse trabalho e você faz um trabalho bem feito, muito possivelmente o seu texto vai ficar primeiro que o do concorrente, tá bom? E detalhe, mesmo que você fique em primeiro, por exemplo, depois de um tempo isso pode mudar, porque outro concorrente pode vir com um conteúdo melhor, mais ranqueado e ele se sobrepõe, tá? É um trabalho que você tem que fazer com frequência. Outra dica, você pode gravar um vídeo sobre o mesmo assunto. O assunto que você escreveu no texto e aplicou técnicas de SEO, você também pode fazer no YouTube, gravar um vídeo, assim como eu estou gravando aqui com você. Eu estou usando um software que ele grava a minha tela, para mim é como se fosse uma palestra, é como se eu estivesse com os meus alunos na faculdade dando uma aula. Tá? E esse conteúdo eu subo no YouTube com o título que mais é procurado. Olha a sacada, hein? Esse vídeo, eu estou aplicando essa técnica. O título desse vídeo, eu fiz algumas pesquisas de como que advogados se procuram justamente para se posicionar. E você está assistindo por causa disso. Entenderam? Beleza. Então, escrevi um texto e gravei um vídeo. Aí, você começa a postar nas redes sociais. Lembre-se que as redes sociais, eles não entregam os conteúdos para todos os seus seguidores. Eles entregam para um número muito pequeno. Mas nada impede de você ficar falando com frequência, faz um videozinho, faz uns stories, faz um no feed, sempre convidando as pessoas para ir assistir aquele conteúdo, porque alguma delas podem se interessar. Nossa, Gustavo, mas não está dando resultado. Volta para o item sim, de cima. Aí você tem que montar uma campanha para poder dar uma acelerada na divulgação desse conteúdo. Tá? A ideia da divulgação do conteúdo é você ganhar autoridade. Você tem que mostrar para as pessoas que você entende daquele assunto. Perfeito? Quanto mais especialista, melhor. A pessoa vai falar, não, aquele cara manja disso daí. Né?
aplicar técnicas de SEO, né? Que é justamente você fortalecer as palavras-chave, né? E, sem dúvida nenhuma, cruzar o dedinho para que o robozinho do Google passe pelo seu site, entenda que aquele conteúdo é interessante e ele ranqueie esse conteúdo no Google. Eu vou dar um exemplo para vocês da técnica que eu apliquei no orgânico, tá? Eu não tinha pressa, eu falei, depois eu quero ver como que eu vou fazer. Olha só que bacana esse gráfico. Pessoal, isso daqui é o relatório dos últimos 30 dias, agora, do dia que eu estou gravando esse vídeo, 8 de julho até o dia 8 de junho, tá? E olha só, o texto que eu mais tenho indexado é esse aqui, ó. Sabe qual a diferença entre você ter um site .com.br e .com? O que eu fiz? Eu pensei da seguinte maneira, né? O nosso foco aqui da empresa é vender sites. O que uma pessoa interessada em sites poderia estar procurando na internet? Nesse caso, eu identifiquei que as pessoas elas tinham uma dúvida muito grande. Elas não sabiam a diferença de um site internacional.com para um site brasileiro.br. Elas não sabiam a diferença. E era uma pergunta feita no Google. O que eu fiz? Eu escrevi um texto. Pode fazer um teste agora. Abre uma aba do seu navegador, né? Vai no Google e coloca diferença entre site.com.br e .com. E veja quem que aparece em primeiro. Espero que eu ainda esteja aparecendo em primeiro. Se eu não estiver em primeiro, eu estou nas primeiras posições. Vai fazer um bom tempo já, tá, gente? E a pessoa que está procurando isso, provavelmente ela está interessada em registrar um domínio e criar um site. Entenderam? Então eu tenho chance de poder fazer uma venda ou conseguir um potencial cliente por causa de um texto desse. Agora veja o segundo que está em amarelo. Site para advogados, domínio.com.br ou adv.br. Aqui tem uma coisa interessante. Esse conteúdo ele não está orgânico ainda. O que eu fiz? Eu criei uma campanha no Facebook focado em advogados. Essa campanha ela é exibida para advogados e aquele advogado que está criando o site ou tem essa dúvida se interessa por isso. Resumindo, nos últimos 30 dias eu tive 1.212 cliques no meu site por causa desse texto que eu escrevi, aonde eu explico para os advogados qual é a diferença de ter um site .br, .com.br e um site adv.br. Eu falei dos dois primeiros. Agora, olha que interessante, o 5. 3 dicas de redes sociais para advogados. Esse conteúdo, ele está ranqueado no orgânico. Eu não pago nenhum centavo e eu tive 105 acessos durante 30 dias. Nossa, Gustavo, mas não é muito. Gente, são 105 pessoas que passaram na frente do meu negócio sem eu gastar nenhum centavo, porque o Google ranqueou esse conteúdo orgânico nas buscas. Não estou gastando nada. Eu perdi meu tempo apenas para poder escrever um texto desse, né? E apliquei as técnicas de SEO. Aí você tem alguns outros posts que estão ranqueados, mas eu queria dar ênfase para esses aqui. Pessoal, então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Eu desenhei rapidamente uma estratégia, a estratégia de como funciona um modelo de captura de clientes para a área jurídica. Lógico que existem coisas técnicas por trás de tudo isso, né? Aí que eu recomendo que você procure um amigo, um especialista. Nós aqui da empresa, na eCliente, nós também desenvolvemos isso, né? Aonde a gente pode te ajudar rapidamente? Na criação do site. A criação do site, gente, ele tem que ser seu parceiro, ele está do seu lado, o seu site, né? E uma coisa interessante, na área jurídica, a gente sabe que os advogados, eles se juntam em sociedades, né? Sociedades de advogados, é muito comum essa união, e eles acabam criando um site único para essa sociedade, perfeito? O que tem que tomar muito cuidado? Todo o conteúdo que é gerado para esse site, se o Google ranqueia, o Google está ranqueando aquele site. Se por algum motivo, futuramente,
você sai dessa sociedade, você não participa mais desse grupo, aquele conteúdo não vai com você, aquele conteúdo ele está naquele site, né? Por isso que a gente recomenda muito para, no caso de profissionais liberais, autônomos, né, que eles tenham o seu próprio site, ele é seu, né? Eu tenho o meu de professor, gustavo.pro.br, é meu, é só meu. Não importa aonde eu esteja, aquele conteúdo meu, ele está sendo mapeado, está sendo ranqueado lá no Google, perfeito? Então, a ideia era compartilhar com vocês um caminho de uma estratégia onde você gera um conteúdo, procura um público-alvo, aí você pode procurar nas redes sociais ou esperar que o Google ranqueie aquele seu conteúdo para você conseguir. Mas é importante você criar algum tipo de captura depois no seu site para que você consiga fazer um contato com esse seu potencial cliente, porque só ele entrando no seu site não vai adiantar nada. Você precisa ter um botão de WhatsApp rápido para que ele te chame rápido no WhatsApp, né? Vai acontecer da pessoa estar, por exemplo, procurando alguma coisa no Google no sábado à noite. Se você tem um botão do WhatsApp, ele pode te chamar. Aí você vai falar assim, nossa, Gustavo, mas eu vou atender cliente sábado à noite? Uai, usa o WhatsApp Business, né? No WhatsApp Business, você pode deixar programado mensagens, né, para pelo menos dar um pré-atendimento para o seu cliente, para conduzir ele para alguma coisa e falar para ele, olha, segunda-feira, 8 horas, eu estou entrando em contato com você, mas antes eu vou compartilhar com você algum conteúdo importante. O WhatsApp Business, ele te oferece alguns recursos de resposta automática, resposta fora do horário, uma mensagem de boas-vindas. Então, são ferramentas simples e gratuitas que podem te ajudar justamente nesse processo, né? Não adianta nada você fazer todo o esforço para trazer um cliente para o seu site, ele navega num domingo à noite e aí você não dá um atendimento para ele e acaba perdendo esse contato, né? Então, você tem as ferramentas próprias para isso. Tá bom, gente? Bom, eu espero que eu tenha colaborado um pouquinho mais, né, nessa área de marketing digital. Eu sei que não é fácil, é uma área muito técnica, tem muito conteúdo rolando por aí, mas qual é a nossa filosofia de trabalho? O advogado, né, ele precisa concentrar naquilo que ele faz bem e aquilo que ele gosta, que é a área jurídica. Perfeito? Eu entendo que existe bastante conteúdo no marketing digital, mas o tempo que às vezes você pode consumir aprendendo algumas ferramentas, você poderia estar gastando com seus clientes, potencializando os seus clientes. Então, a gente está aí para ajudar, justamente para a gente poder crescer junto. Gente, espero que esse vídeo tenha ajudado. Coloca seus comentários aqui no vídeo, que eu vou ter o maior prazer de responder todo mundo. Tá bom, pessoal? Forte abraço. Tchau, tchau.